Está no ar o Revista TST, a sua revista eletrônica com os principais acontecimentos da semana na Justiça do Trabalho. E no programa de hoje, professora demitida durante a pré-aposentadoria vai receber R$150 mil de indenização. Gerente do Itaú Unibanco não consegue reconhecimento de jornada baseada em horários de login e logout em computador da empresa. Uma entrevista com o ministro do TST, Brito Pereira, sobre o sindicalismo no Brasil. Esses e outros destaques agora no Revista TST. A Seção 1 de Dissídios Individuais do TST é responsável por uniformizar a jurisprudência trabalhista e os julgamentos ocorrem sempre a partir das 9 horas da manhã. E na última sessão, um recurso dividiu a opinião dos ministros. Confira. A jornada de trabalho normalmente começa assim que os profissionais chegam ao local de serviço. Mas, em alguns casos, o tempo que o trabalhador leva para ir de casa até a empresa é contabilizado como hora de trabalho dentro da jornada. De acordo com o artigo 58 da CLT, o deslocamento do empregado até o local de trabalho e do serviço de volta para casa deve ser computado na jornada de trabalho quando o local da empresa for de difícil acesso ou não tiver transporte público e o empregador fornecer a condução. Esse tempo de deslocamento é chamado de horas in itinere e deve ser pago como horas extras se ultrapassar a jornada diária, conforme previsto na súmula 90 do Tribunal Superior do Trabalho. Em Campinas, um trabalhador que levava 1h30 para ir e voltar do serviço entrou na justiça alegando que a empresa pagava apenas 1 hora. Além disso, a jornada extra era calculada em cima do piso salarial e não sobre a remuneração que ele realmente recebia. A forma de pagamento contestada estava prevista na norma coletiva da categoria, mas o TRT da 15ª Região em Campinas determinou que o trabalhador recebesse pelo tempo gasto efetivamente com o trajeto e também que as horas fossem calculadas sobre a remuneração efetiva do trabalhador. A empresa recorreu ao TST e os ministros da 8ª turma mantiveram a base de cálculo determinada pelo regional. A turma, no entanto, entendeu que a flexibilização das horas previstas na norma coletiva é válida, sendo possível o pagamento de apenas 1 hora, uma vez que a diferença entre o tempo fixado na norma é correspondente a 50% do levado efetivamente pelo trabalhador para ir e voltar do trabalho. A empresa, então, entrou com agravo regimental na SDI 1, mas o entendimento foi mantido. O relator do caso, o ministro Guilherme Caputo Bastos, explicou que mesmo que a Corte admita a possibilidade de fixação de valor a ser pago como horas in itinere, não é possível aceitar cláusula coletiva que altere a base de cálculo da parcela. O ministro João Oreste Dallazen acompanhou o voto do relator. Eu até veria com bons olhos o reconhecimento da validade da negociação coletiva, desde que hoje, mesmo hoje, diante dessa insatisfatória organização sindical, mas desde que, no mínimo, fique demonstrada uma vantagem correlata ou equivalente. Supressão de direito mediante negociação coletiva parece-me traduzir data vênia um contrassenso que a Justiça do Trabalho não pode tolerar, mesmo à luz do artigo 7º, 26 da Constituição Federal, porque aquela norma constitucional, a meu sentido, não é um sinal verde para a supressão pura e simples de direitos, como aqui assegurados por norma expressa de lei. O ministro Aloísio Corrêa da Veiga considerou ser necessário que a negociação seja pautada pela teoria do conglobamento, ou seja, as normas devem ser observadas na totalidade e não isoladamente. Não posso atribuir uma concessão recíproca com essa amplitude toda sem que haja, naturalmente, um conglobamento conhecido. E com relação ao aspecto da validade do acordo coletivo firmado, para ter essa quitação abrangente, é necessário que tenha, acima de tudo, representatividade.
e que haja realmente conhecimento daquilo que é a concessão recíproca. Senão é um ato unilateral de força sem qualquer conteúdo de negociação. Mas o presidente do TST, ministro Ives Gandra Martins Filho, abriu divergência, defendendo a valorização das negociações coletivas. A Constituição admite flexibilização de salário e jornada. Aqui nós estamos em caso típico de flexibilização de norma de caráter salarial. Não tá se discutindo medicina e segurança do trabalho. O que eu sinto é uma resistência muito grande desta Corte em reconhecer que a visão do Supremo hoje é uma visão de prestigiar a negociação coletiva. Se nós estivéssemos prestigiando o artigo 7º, inciso 6º, 13 e 14, sequer seria necessária qualquer alteração legislativa. É só cumprir a Constituição. No julgamento deste caso, prevaleceu o entendimento do relator e, por maioria, o agravo regimental da empresa foi negado. Na seção 2 de dissídios individuais também teve julgamento de destaque. O repórter Rafael Porfírio traz mais detalhes para a gente. Olá, Rafael. Olá, Ana. Eu destaco o caso de uma digitadora que atuou no antigo Banespa, atual Banco Santander, que tentava obter o reconhecimento do vínculo de emprego com o banco. A empregada foi contratada por empresa terceirizada em 1988 para trabalhar na sede do Banespa, em São Paulo, onde ficou por 7 anos. Ao ser demitida, ela procurou a Justiça do Trabalho, alegando que a intermediação da mão de obra era fraudulenta e que o vínculo deveria ser reconhecido diretamente com o banco. O pedido foi rejeitado porque, na época, o banco era uma sociedade de economia mista integrante da administração pública estadual, não podendo contratar sem prévia seleção e recrutamento por meio de concurso público. Após o trânsito em julgado da decisão, a digitadora tentou desconstituir o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em São Paulo, que julgou improcedente a ação rescisória. Ela, então, recorreu ao TST. Vamos ver na reportagem. No recurso SDI2, a ex-empregada sustentou que a decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em São Paulo violou artigos da Constituição Federal ao extinguir o processo sem resolução do mérito e afastar o Banespa, atual Banco Santander, de responsabilidade na causa trabalhista. Para ter reconhecido o vínculo de emprego com o banco, a defesa da trabalhadora afirmou que a exigência de concurso público foi introduzida no ordenamento jurídico pela Constituição Federal de 1988 e, assim, não poderia ser aplicada a fatos ocorridos antes do dia 5 de outubro de 1988, sob pena de afronta ao princípio da irretroatividade das leis. Mas, na decisão, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região ressaltou que a digitação, função para a qual foi contratada, é considerada atividade meio, o que afasta a ilicitude da terceirização. Ao analisar o caso, o relator na SDI2, ministro Douglas Alencar Rodrigues, explicou que a ação rescisória só é cabível quando houver violação literal da lei, na decisão já transitada em julgado. E nesse caso, a trabalhadora não apontou causas de rescisão válidas que abrangessem toda a fundamentação da decisão do TRT. Isso porque se concentrou apenas na exigência do concurso público para a admissão no Banespa. A parte se insurge contra o fundamento, um dos fundamentos articulados na decisão, pelo órgão prolator da decisão rescindenda, mas não se insurge contra a tese da licitude da terceirização processada, que se funda na premissa de que a atividade desempenhada era atividade meio e não atividade fim. É por isso que, com fundamento na orientação jurisprudencial 112 desta subseção, o meu voto segue no sentido do desprovimento do recurso. Por unanimidade, os demais ministros seguiram o voto do relator e não aceitaram o recurso. E fique atento, devido à greve dos bancários, o TST prorrogou o prazo para recolhimento dos depósitos prévio e recursal e também das custas processuais para o 3º dia útil após o término da paralisação. O recolhimento deverá ser comprovado nos processos em tramitação no TST até o 5º dia útil após terem sido realizados. Os detalhes estão no ato 419 da presidência do TST, disponível em tst.jus.br.
E depois do intervalo, professora demitida durante a pré-aposentadoria vai receber R$150 mil de indenização. O Revista TST está de volta e nós vamos agora fazer um giro pelas turmas do tribunal. O nosso giro começa com um destaque da terceira turma. Uma técnica em enfermagem que trabalhava no Hospital São Lucas, na PUC do Rio Grande do Sul, não conseguiu reverter a demissão por justa causa por ter adulterado um atestado médico. Ela alterou a quantidade de dias que deveria ficar afastada do serviço por motivos de saúde. Em defesa no TST, argumentou que não ficou comprovado que foi ela quem adulterou o documento e insistiu que a justa causa teria sido uma medida extrema. Mas o relator, ministro Alexandre Agra Belmonte, destacou o entendimento do Tribunal Regional de que a prova documental produzida pelo hospital condiz com a conduta da trabalhadora à época dos fatos. Para chegar à conclusão contrária, seria necessário o reexame de fatos e provas, procedimento vedado pela súmula 126 do TST. E a sétima turma negou recurso de um ex-gerente do banco Itaú Unibanco que buscava o reconhecimento do controle da jornada por meio do login e logout nos computadores. O gerente alegou que nunca recebia pela jornada extraordinária e que o banco controlava os horários de todos os empregados por meio do acesso aos computadores. Mas, ao julgar o caso, o relator, ministro Cláudio Brandão, afastou o questionamento do profissional, pois, embora o acesso aos computadores exigisse senhas pessoais, o controle de horário se dava pelo cartão de ponto e não pela exigência do login e logout. O voto do relator foi acompanhado por unanimidade. Com isso, o recurso do ex-gerente foi negado. E um ex-empregado da Oi, que faltou a uma audiência processual porque o voo atrasou, teve aplicada a pena de confissão ficta. O caso foi julgado pela 8ª turma. Segundo o ex-empregado da Oi, o voo teria demorado devido a problemas meteorológicos. Por não ter comparecido à audiência processual, a 8ª turma aplicou a pena de confissão ficta, um tipo de punição que considera verdadeiras as alegações da parte contrária no processo. No caso submetido à 8ª turma do TST, a companhia telefônica sustentou que o argumento do trabalhador não era suficiente para justificar a ausência. A Oi ressaltou ainda que o profissional assumiu o risco de não chegar no horário. O recurso da empresa foi aceito pela relatora do caso, ministra Maria Cristina Peduzzi, que destacou que a ausência sem motivo justificado resulta na aplicação da confissão ficta, conforme estabelece a súmula 74 do TST. O voto foi acompanhado por unanimidade. Agora o processo será devolvido à vara de origem para novo julgamento. O nosso giro de notícias continua e eu trago agora um destaque da 2ª turma. Uma professora demitida na fase pré-aposentadoria vai receber R$150 mil de indenização por dano moral ao comprovar que a dispensa foi discriminatória. Depois de trabalhar por mais de 20 anos na mesma escola, ela foi dispensada quando faltavam apenas 2 anos para se aposentar. Em recurso ao TST, o colégio insistiu na tese do poder diretivo, sem qualquer caráter discriminatório, e indicou violação a artigos da Constituição Federal e do Código Civil. Mas a turma concluiu que a controvérsia foi solucionada à luz das provas produzidas, não podendo haver reexame dos fatos que basearam a condenação por dispensa arbitrária. E esse caso foi publicado na página do TST no Facebook e teve grande repercussão. O Dalmo Júnior aproveitou para deixar o seguinte comentário: uma falta de sensibilidade por parte da instituição. Algumas empresas precisam entender que trabalham com pessoas e não com robôs. Situações como essa acontecem por falta de bom senso dos gestores.
E você também pode deixar seu comentário na página do TST no Facebook. É só acessar facebook.com/TSTJus. E lá você encontra diversas notícias de grande repercussão na Justiça do Trabalho. E vamos relembrar fatos que marcaram a história do TST, que completa 70 anos em 2016. Veja como foi a transferência da sede do TST do Rio de Janeiro para Brasília. Transferido do Rio de Janeiro para Brasília em 1971, o Tribunal Superior do Trabalho foi instalado no prédio que mais tarde passou a ser ocupado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região. No ano de instalação da sede do TST na capital federal, o tribunal, composto por 17 ministros, recebeu mais de 8.000 processos e julgou cerca de 6.500 casos. E depois do intervalo, uma entrevista com o ministro do TST, Brito Pereira, sobre o sindicalismo no Brasil. O Revista TST está de volta e hoje aqui no estúdio eu recebo o ministro Brito Pereira e nós vamos conversar sobre o sindicalismo no Brasil, que inclusive já foi tema de monografia do ministro no curso de Altos Estudos de Política e Estratégia na Escola Superior de Guerra. Muito obrigada pela presença, ministro. Muito obrigado. Eu também agradeço a oportunidade de estar aqui e oferecer as minhas ideias. Bom, ministro, desde que o senhor escreveu a monografia aos dias de hoje, houve mudanças significativas no sindicalismo no Brasil? Essa monografia é da conclusão do curso em 1991. Então, para mim, a alteração mais significativa, ou a alteração significativa, foi na consolidação das centrais sindicais. De 91 para cá, elas se consolidaram e se proliferaram. Mas as centrais sindicais apareceram como assim uma avalanche nos sindicatos. Os sindicatos passaram a ser, independentemente da sua representatividade, da sua categoria, passaram a se filiar a essa ou aquela central sindical, o que gerou um acúmulo de categorias dentro da mesma central sindical. Isso, de certo modo, alterou aquela estrutura sindical por categoria. Hoje há uma confusão. O homem médio, o trabalhador de compreensão média, não entende porque ele é de uma certa categoria e o prestígio da categoria dele está condicionada ao prestígio de uma central sindical que representa não só a sua categoria, como representa também uma outra categoria. Ministro, e com relação ao prestígio do sindicato nas negociações? O sindicato é uma instituição cujo pilar é a negociação. O sindicato trabalha justamente para manter as relações de trabalho equilibradas e prestigiadas tanto quanto possível. O que eu, às vezes, me pergunto é por que o Poder Judiciário, a Justiça do Trabalho especificamente, anula uma cláusula de uma norma coletiva, de um acordo coletivo de trabalho, por exemplo, sem ouvir o sindicato. Isso, para mim, é muito complicado, porque a defesa contra essa reclamação trabalhista, que é legal, é constitucional, o empregado tem todo o direito de contestar, mas, para mim, o Poder Judiciário não tem condições de julgar sem antes chamar o sindicato para explicar em que contexto se deu aquela negociação, porque, basicamente, às vezes troca uma cláusula por outra, ou reduz um benefício para criar um novo benefício, e aí existe o conflito, um ou outro empregado reclama contra isso. Então, se precisaria, para andar com esse processo, precisaria que o juiz do trabalho, ao receber essa reclamação trabalhista contra determinada cláusula, chamar o sindicato para explicar em que condições aquela cláusula foi extinta
ou foi criada, ou foi reduzida, enfim. Porque, atualmente, só a empresa, que é uma das protagonistas do acordo, só a empresa se defende. Então, há uma relação incompleta e isso, para mim, é muito difícil para o juiz julgar sem a informação da outra parte. Eu tenho discutido muito isso no tribunal, mas tudo isso passa pela lei. A lei precisa criar essa obrigatoriedade de o juiz exigir que o sindicato venha também mostrar em que condições se deu aquela cláusula. Com relação às contribuições compulsórias, ministro? Eu não sou hoje contrário às contribuições compulsórias. Eu sonho o dia em que elas começam a desaparecer paulatinamente. Isso pode ser até nesse novo formato de sindicato, um sindicato voltado para os seus filiados e com instrumentos de captação de filiados. Claro que esses filiados estão presos à representatividade. Não pode o sindicato dos vendedores viajantes angariar filiados dos empregados domésticos. Não é possível. Então tem que pertencer àquela categoria para se filiar àquele sindicato. Mas penso que à medida que esses sindicatos forem preenchendo esse orçamento melhor, ele pode abrir mão dessa contribuição compulsória. Até mesmo se poderia ter uma brecha para o sindicato abrir mão dela, espontaneamente. A Assembleia Geral poderia decidir. E isso poderia ser uma experiência do sindicato. Nós já temos caixa suficiente para seguir nosso caminho, então vamos experimentar para essa próxima fase, ou 2 anos, ou até por 1 ano, por 2 anos, vamos dispensar a contribuição compulsória. Isso seria um grande exemplo. O que não falta é chance para se extinguir a contribuição compulsória. Acho que hoje não é possível, porque se tem sindicatos ricos, mas tem sindicatos que vivem apenas dessa contribuição e quase isso. Enfim, acho que numa reforma sindical isso pode ser bem debatido. No caso, então, de uma reforma sindical, quais aspectos do atual sistema, na opinião do senhor, poderiam ser aperfeiçoados, ministro? Penso que se precisaria, por lei, estabelecer, regulamentar ou regularizar determinadas atividades que estão sendo desenvolvidas pelos sindicatos, isto é, pelas federações e pelas centrais sindicais, especificamente pelas centrais sindicais. Precisa dar uma regulamentada na central sindical para saber até onde ela vai, né, e até onde ela pode realizar determinadas atividades. E para se preservar tanto quanto possível esse protagonismo das entidades sindicais típicas. Uma questão que se poderia pensar também era na negociação. Porque hoje o sindicato representa toda a universalidade daquela categoria. E a negociação que ele empreende, e quase sempre exitosa, tem reflexo em todos os componentes, todos os empregados daquela categoria. Precisaria que isso fosse revertido. A negociação beneficia os filiados, mas para isso os filiados sustentam o sindicato. Precisaria uma contribuição de negociação para que ajuda no custeio das negociações. Mas e se pergunta, e aqueles que exercem o direito de não se filiar? A esses também se poderia atribuir o efeito da negociação. O que é? É cobrar deles uma contribuição, evidentemente, superior do que àquela dos filiados, para que eles fossem beneficiados com o êxito da negociação. Essa é uma solução. E uma outra questão que se poderia fazer tudo isso só por lei, era estabelecer incentivos às empresas que atingissem um determinado nível de filiação dos seus empregados aos sindicatos. Não significa dizer que se estaria submetendo o sindicato
a empresa ou que a empresa estivesse interferindo. Não. É um incentivo até de natureza trabalhista à empresa que mantivesse ou que atingisse um determinado nível de filiados, porque o sindicato é um agente da maior importância nas relações do trabalho. Hoje, no meu modesto entendimento, não vejo como as relações de trabalho se desenvolvam bem e se mantenham bem se não tiver um sindicato forte, interessado, ativo. Por isso é que se precisaria fomentar a filiação e dar a esses filiados esse prestígio. Dizer, olha, o sindicato, eu estou sustentando o sindicato, contribuindo com o sindicato, logo os benefícios que eu trouxer serão para nós. Essa, para mim, seria um momento muito interessante que mudaria a fisionomia dos sindicatos. Os sindicatos passariam a ser agentes desses seus filiados e certamente contribuiriam com as empresas e enormemente para as relações de trabalho. Bom, ministro, muito obrigada mais uma vez pela entrevista e pela presença do senhor aqui no Revista TST. Tá bem, estou à disposição. Bom, e a entrevista completa você assiste no nosso canal no YouTube. O endereço é youtube.com/TST. E esta edição do Revista TST termina aqui. Você segue acompanhando as notícias do Tribunal Superior do Trabalho em texto, áudio e vídeo pelo nosso aplicativo. Obrigada pela companhia e até o próximo programa.